O Mas pessoal entender quantos bitcoins ele vai precisar para estudar lá nos Estados Unidos. então, pelo meu cálculo, eu acredito assim, pensando no longo prazo e o potencial de. É porque ele vem crescendo, o Bitcoin vem ganhando, Exatamente. vem se valorizando com relação ao dólar. Exatamente. Mas assim, ó, eu estou colocando num pensamento hoje, Hum, tem muitas projeções lindas, maravilhosas. Voltando novamente, sou mais pé no chão. Então eu calculei que eu preciso acumular 4 bitcoins. tá. Entendeu? Por quê? Porque eu elevei também ao tempo o que pode o dólar com a inflação, né? Sim. Norte-americana também pode. Então eu coloquei 4. E aí o que acontece? Lógico, eu posso fazer alguma reengenharia nesse processo. Sim. Mas a minha meta era essa, de acordo com quando eu fiz o cálculo. E hoje, para você ter uma ideia, se a gente pegasse de quando eu comprei ele até hoje, Hum, eu já poderia reduzir o prazo para conquistar o valor, né? sim. E também poderia reduzir a quantidade. Sim. Mas eu não parei de comprar. Sobra um dinheiro, eu divido. Vou lá e Tá. compro isso aqui. Por quê? Porque assim, a minha meta é para o meu filho, mas eu percebi que esse caminho também pode ser Para sua aposentadoria, sei lá, na exatamente. sucessão, seja lá o que for. Exatamente, professor. Então é isso. Esse é um desenho bacana que a gente Porque é vai. legal que o Bitcoin tira o governo do seu dinheiro, né? Exatamente. Você consegue, de alguma forma, falar assim, tudo bem, não sei o que vai acontecer com o país, não sei Sim. para onde a gente vai, os impostos cada vez maiores, enfim. Mas você fala assim, bom, o Bitcoin te dá essa possibilidade de você sair completamente do sistema financeiro, né? O Isso. governo, a gente estava conversando com a outra convidada a respeito de bloqueio de conta, leilão de imóveis, essas coisas. Você está alheio a isso, né? Se Exatamente. amanhã ou depois o governo falar assim, ó, você é um super rico, não sei o que, não sei o que, quero metade do que é seu. Do que tiver dentro do sistema bancário, ele consegue Pegar. levar. Isso. O que tiver fora do sistema bancário, você está protegido de alguma forma, né? Exatamente. Assim, ó, outro ponto interessante da entrega do Bitcoin que eu gostaria de falar para as pessoas, ainda tem muitas pessoas. Eu converso hoje com empresários, com diversas pessoas, profissionais liberais, enfim. E eles sempre falam assim: ah, mas olha só, o Bitcoin, eu tenho medo porque o Bitcoin, alguém pode sumir com o Bitcoin, enfim. E aí entra muito do desenho, né, que você falou, né, da descentralização pela blockchain, de você poder pegar o ativo, colocar na sua carteira, a cold wallet, a Sim. carteira fria. Então tem diversas soluções. E um ponto que o Bitcoin entrega muito, professor, que eu sou fã, que eu falo assim, como que o cara pensou num arcabouço tecnológico tão robusto, tão bem desenhado e estruturado, Hum. e num um pré-requisito econômico interessante, que é o combate à inflação. Que é a escassez, né? Exato, é a escassez. Então, sim, ele pensou muito de uma maneira que as pessoas falam assim: ah, será que isso aí também daqui a pouco não vai acabar? Que vem essa outra tecnologia? Enfim, não importa. O que é interessante é que até hoje, ele está entregando, né, desde o surgimento dele lá em 2009, ele está entregando o que ele se comprometeu. Então, as pessoas precisam entender algo importante, que eu sempre olhei assim, ó, quando você lê qualquer livro do Steve Jobs, ele falava assim: eu preciso ver o movimento do mundo. Sim. O que os países estão fazendo? O que as grandes instituições financeiras estão fazendo, né? Quando ele foi lá assim, ó, preciso ter, né? Ele estava pensando em colocar o mundo na palma das mãos das pessoas. Aí eu volto a pensar da seguinte forma: todo mundo repudia o Bitcoin, não é isso? Hum. Por que os governos compram? Sim. Então, Estados Unidos tem reserva de Bitcoin. A China tem reserva. Aí você fala assim, ó, por que os bancos começaram a comprar Bitcoin? Sim. Né? Outro ponto interessante, porque os fundos de investimentos, vamos pegar lá a BlackRock, a maior gestora do planeta. Por que Sim. ela fez um ETF de Bitcoin? Aí você vê exemplos como a MicroStrategy, né, do Michael Saylor. Por que eles estão comprando Bitcoin como solução de tesouraria? A gente vê países, políticas, né? El Salvador lá, o cara foi lá e falou assim: ó, eu vou resolver o problema da dívida usando esse ativo. Sim. Então, assim, por que isso está acontecendo? Porque ele, ao longo do tempo, apesar de, né, para o mercado financeiro ser considerado jovem, mas ao longo do tempo, o propósito que ele foi, para qual ele foi criado, ele está entregando. Aquilo, esses propósitos, ele está entregando. Sim. Então a gente percebe o seguinte: o movimento do grande, aquela velha história, né, da movimentação do dinheiro, né? Vinha a guerra, o dinheiro mudava de mãos, de família naquela época e Sim. tal. Sim. Enfim, a gente vê hoje exatamente o movimento tecnológico
e econômico que o Bitcoin promoveu é isso. É que hoje as pessoas têm a condição, uma ferramenta na mão, não só eu e você, mas empresas, mais governo, mais grandes instituições financeiras, que podem fazer o quê? Utilizar isso aí como uma nova reserva de valor, né? Uma nova reserva onde que não precisa de um espaço para armazenar, não precisa de segurança, né? Como o ouro. O ouro, né? Chegava Tem um aquela custo para custo manter. elevado, exatamente. Então hoje eu vejo que assim, ó, a entrega dele é muito grande e eu digo assim, pare de pensar que, né, eu preciso, eu tenho que comprar um Bitcoin, ou dois, porque daí, né, eu vou ganhar. Não, esquece isso. Vamos tirar a ganância de novo, né? É. Compre uma fatia, Comece. comece. Porque quando você vai acumulando, o que vai acontecer em determinado momento? Você vai perceber, olha só, eu entrei, sempre é tempo de entrar, né? Mas eu entrei lá num pedacinho, depois comprei outro pedacinho, outro valor. O meu preço médio é bom. Então, esse é um ponto fundamental. E tem pessoas que querem ter na carteira 40%. O que eu recomendo para você? 1%, 2%. Comece, Sim. entenda, depois você vai, conforme, né, você vai entendendo a segurança, você vai aumentando ali os percentuais. Para a gente conseguir fechar e falando essa história do Bitcoin e o pessimista, né, que fala, mas sempre, olha, ele acertou, mas vai que ele erra. Fala, cara, então. Mas muita gente fala da computação quântica, né? Um dos argumentos que eu uso, eu falo, olha, se o Bitcoin tem 1 trilhão, 2 trilhões, dependendo do preço que ele está, e o resto do mercado representa 300, se você tivesse um computador quântico para quebrar a criptografia, você ia aonde, né? É, Num pequenininho ou num grande. grande. Mas qual que é a sua visão com relação a essa história? Assim, tá, é uma tecnologia de 2008, né? Existe toda uma comunidade que trabalha essa relação. Naturalmente, computadores quânticos eventualmente vão acontecer. Eu acredito que vai ser meio como bomba nuclear. Poucos países vão dominar essa tecnologia. Mas qual é a evolução? Imaginando todo esse processo do Bitcoin, nós teremos modificações no código? Você acha que a coisa vai alterar ou o Bitcoin vai continuar estático ali? Eu acredito particularmente no propósito dele até 2140, onde serão minerados Os últimos. bitcoins ali. O que eu vejo hoje é que isso que talvez um fator de preocupação que sempre foi, né, é o custo da mineração, são fatores, energia, tudo, enfim. Sim. Mas quanto à computação quântica, eu vejo que ela realmente. Você foi muito categórico quando você fala, né, que é igual a bomba atômica. Eu também acho que vai ser digamos ali, alguns países vão desenvolver, mas vamos lá, supor que a computação quântica venha com poder, como muitos falam, né, para tentar destruir o Bitcoin, fazer uma tentativa. É muito dinheiro envolvido. Então, por exemplo, dinheiro envolvido no seguinte aspecto, né, para eu tentar mudar uma codificação na onde a rede, né, a blockchain do Bitcoin transaciona, aquela codificação. Cara, quantos bilhões de dólares eu vou precisar? Né? Para investir ali, para destruir. Exatamente, para destruir aquilo. Então, eu não consigo enxergar por qual motivo alguém faria isso. E se eu entregar lá e gastar bilhões para destruir, eu trago nada. Exatamente. Exatamente. Né? Não existe incentivo para que isso aconteça. Né? Então, por exemplo, se eu destruir essa rede, né, eu vou ganhar, né, 5 vezes o valor dele lá. Tudo bem. Mas por qual motivo? Se países estão posicionados, se grandes instituições estão posicionadas, e o poder, né, é aquilo que eu falo, apesar da tecnologia ter avançado, professor, o poder ainda está na mão das canetas né, dos governantes do mundo. A gente vê isso. Será que um governante que tem uma reserva ali em Bitcoin, ele vai deixar a computação quântica se desenvolver a um ponto, né? Vem outras perguntas também, mas eu acho que assim, pensando assim de qual o propósito dela destruir o ativo? Primeiro, eu não sei nem se não tem estudos que mostram que ela consegue, né? Por enquanto nada. Fala que ela pode. Exato. Num futuro. Mas se isso vier a acontecer, comprovei que eu consigo. Por qual propósito, né? Então, assim, vou destruir as reservas dos países. E lembrando que essa pessoa também, da tecnologia, precisa dessa reserva. Então, a gente está, como você falou, né? A gente está dentro de uma canalização de um sistema, né? Sim. Então, eu não consigo enxergar isso, tá? Para mim, minha opinião, quando você pergunta, eu acredito que o Bitcoin vai cumprir o propósito dele.
né? Eu e você, nós estaremos lá 2140, né? Não, acho que não, Acho que a tá gente bom vai já, estar lá. né? Não vou fazer hora Mas eu extra, acredito não. mas eu acredito que ele vai cumprir o propósito dele. E eu vejo assim, ó, a gente ainda está no começo. Quando a gente fala isso, a gente está no começo. Por quê? Porque a gente ainda não viu países. Quer ver um ponto? Vamos fazer um ponto bem básico aqui agora, né? A partir do ano que vem, os Estados Unidos ele autoriza não somente o Tesouro a apreender aqueles bitcoins que foram utilizados em atividades lícitas, que é a reserva que incorporou ao Tesouro foi isso. Sim. A partir do ano que vem existe uma autorização já do Tesouro comprar Bitcoin, Tesouro norte-americano. E você tem um presidente do Banco Central já favorável ao Trump que Exatamente. ele tem uma visão diferente ali. Totalmente diferente. Você vê um Japão criando um arcabouço para regulamentar cripto. Aí a China vai lá assim, peraí, os Estados Unidos hoje, ele tem um Bitcoin, ele tem lá 5 vezes o meu valor, por exemplo, né? Acho que está o dobro hoje, se não estou enganado. Sim. 300 e pouco a 190, uma coisa assim, o dobro. Acho que é um pouco mais, Mas tá enfim, nesse patamar. aí os Estados Unidos começa a crescer em reserva. E o cripto sempre foi competitivo para soluções. Sim. Vide Porto de Hormuz, vide Sim. o conflito agora. Porto Exato. de Hormuz só Eles movimentou por pagaram cripto. pedágio em criptomoeda. Então você vê aqui, ó, você acha que um país, segunda economia do mundo, né, vai ficar para trás? Vai começar a comprar. Outros países começam a comprar. Força compradora, a gente sabe que promove, né? Exato, aumento de preço. Exato. Então, esse Teoria dos jogos clássicos ali, né? exatamente. Então, eu enxergo que ele vai cumprir o seu papel até o final na mineração e ele também está no começo, no meu modo de ver. Ele é um começo. Então, eu acredito muito nisso, Sim. né? É dessa forma que eu desenho sempre, como que eu faço? Sempre, hoje vira uma cultura. Sobrou um dinheiro, parte desse dinheiro, eu vou comprar o Para a Bitcoin. felicidade do seu filho, você vai ter os 4 bitcoins e quem sabe ele, ao invés de fazer a faculdade, ele vai montar uma empresa lá tamanha Amém, quantia. amém. Eu acredito nisso muito, mesmo que ele faça isso, né?